E aí, pessoal, tudo bem? Então, seguindo aí na análise, tá? Fundamentalista da Taesa, mais especificamente para vocês entenderem como é que se faz essa análise, tá? O que são esses fundamentos que a gente pode observar em uma empresa na hora de decidir se ela vai ou não compor a nossa carteira, certo? Então, já fiz um vídeo mostrando para vocês como que se faz aí a análise da governança corporativa da empresa. Obviamente que eu não esgotei todos os aspectos dela. Quanto mais você souber sobre a governança, quanto mais você souber sobre os controladores da empresa, sobre os acionistas, sobre o que está por trás, né? O que está gerindo, como é que está sendo gerida essa empresa, melhor. Tudo isso compõe, então, a governança corporativa. Eu analisei apenas o aspecto de como ver, né? Como que a gente vê que a empresa ela se relaciona com o pequeno investidor. No caso, somos eu e você, né? Então, assim, partindo ali da governança corporativa, agora a gente vai avaliar como que a empresa se saiu até o atual momento. E para isso a gente vai ver aí os indicadores de lucratividade e indicadores de dívida da empresa, de endividamento. Então a gente vai ver se ela é uma empresa lucrativa, se tem boas margens, né? E se ela também é uma empresa que é muito endividada, né? Porque não adianta a empresa dar lucro hoje, mas ela tem uma dívida aí que só vai aumentar e depois de um certo tempo ela não ter como arcar com essa dívida. Isso vai acabar com o caixa da empresa, vai acabar com o patrimônio da empresa e eventualmente vai acabar com a empresa, né? Isso não seria aí um bom negócio. Lembrando que existem dívidas boas e dívidas ruins. As dívidas ruins são justamente essas que depreciam o patrimônio da empresa, ou seja, aquelas dívidas que são feitas e a empresa não tem como pagar. Tá? Mas também existem as dívidas boas, que são as dívidas que são feitas justamente para que a empresa possa fazer investimentos que no futuro vão pagar tanto a dívida como também vão dar lucro para os seus acionistas, que é o caso da Taesa. A gente vai ver aqui que ela é uma empresa que ela tem uma dívida alavancada, mas essa dívida vem realmente de alguns projetos, como a empresa ela opera, né? Então vamos lá, aqui eu estou no site Oceans 14, que é mais uma ferramenta excelente para que a gente possa aí compilar, ver informações sobre a empresa, certo? Então logo no início a gente vai ver algumas informações que a gente já viu aí no vídeo passado sobre a governança corporativa, que é justamente, né, que o código de negociação aqui que a gente está avaliando é a TAE 11, que são as ações units da Taesa, certo? Lembrando que a gente também tem negociado na Bolsa de Valores a TAE 4 e TAE 3, que são as ações preferenciais e ações ordinárias, tá? Mas, basicamente, ela tem um free float de mais de 37% nas ações ONs e 98,72% nas ações preferenciais, ou seja, um free float bastante alto, que é um ponto positivo. Tem também 100% de tag along nas ações ONs e nas ações PN também, que é outro ponto positivo, né? Que é a tag along, é uma proteção que os acionistas minoritários têm caso ou haja aí uma mudança do controlador da empresa, né? Então a gente tem direito aí junto com o controlador a vender nossas ações pelo mesmo preço que o controlador atual vai vender, certo? A gente vê aí que tem muitas o valor de mercado da Taesa é de mais de 13 bilhões de reais, então ela é uma empresa realmente, é uma empresa muito grande, né, que é já considerada inclusive a Blue Chip por conta dos seus resultados perenes, né, uma empresa de boa qualidade. E baixando aqui, gente, a gente já vê aqui o resultado da Taesa em tabela, certo? Mas para facilitar, eu vou mostrar para vocês esse gráfico, né, que é a receita e o lucro. E é interessante ver que ao longo dos anos, né, a receita e o lucro, eles tiveram aí uma oscilação. Ela começou em 2019 no patamar, depois aumentou, depois diminuiu, mas desde 2017 para cá está numa crescente alta. E uma crescente bem alta mesmo, né? Que a gente vê aqui que o lucro, tanto o lucro como a receita da empresa, ela saltou bastante de 2018, por exemplo, né, para cá. Então, em 2018, pra vocês terem uma ideia, a receita foi de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Em 2021, até agora, a Taesa já gerou uma receita de mais de 3 bilhões de reais, ou seja, foi mais que dobrou, né?
Outra coisa interessante também, gente, é que não é só a receita que está aumentando, mas também o lucro. Isso é importante por quê? Porque, às vezes, a receita é justamente tudo aquilo que entra na empresa. Só que aquilo que entra na empresa também vai ter que custear as despesas, os gastos, vai ter que custear também os juros das dívidas. Então, tudo isso faz com que o lucro da empresa diminua. Mas no caso da Taesa, o que acontece? À medida que a receita aumenta, a gente vê também que o lucro aumenta, ou seja, é como se os custos eles não aumentassem tanto assim. E os custos e as despesas da empresa eles aumentam ao longo do tempo, mas não tanto assim. Isso faz com que a diferença entre a receita e essas despesas, né, no caso, os passivos da empresa, faz com que essa diferença seja maior. Essa diferença é justamente o lucro da empresa, né? Então, ela é uma empresa que aumenta a receita e também é bastante lucrativa, que está numa crescente de lucro aí desde 2017 para cá. Outra coisa também que a gente vai observar, gente, são as margens. O que é margem? A margem ela vai nos dizer justamente qual que é a capacidade da empresa de transformar a receita da empresa em resultado de fato, certo? Então, a gente tá aqui uma empresa que tem a margem operacional, margem bruta e a margem líquida. Então, vamos lá. O que seria, então, a margem bruta? A margem bruta da empresa aqui é de 73%. A margem bruta é justamente aquilo que a receita líquida da empresa menos os custos, tá? Os custos de quê? Os custos de produção daquilo que ela vai oferecer. Aqui no caso a gente está falando de uma empresa de transmissão de energia. Então a margem bruta ela é justamente o percentual que a empresa tem, né? Quanto que a empresa consegue transformar tudo aquilo que entra nela, toda a receita dela, em um resultado bruto, ou seja, a receita menos os custos da sua operação, certo? Então, a margem bruta da empresa é de 73%, que é uma margem muito alta, gente. Então, praticamente, né, mais de 70% do que entra na empresa de receita, ela consegue transformar em um resultado bruto. Já a margem operacional é de 92%, isso também é um resultado altíssimo. O que quer dizer a margem operacional? A margem operacional, gente, é o resultado operacional dividido pela receita líquida, ou seja, é a capacidade que a empresa tem de transformar a receita, tudo aquilo que ela recebe, no resultado operacional. O que é o resultado operacional? É o resultado justamente das operações da empresa, aqui no caso da transmissão de energia, tá? Isso antes, né, do desconto de imposto de renda e desconto de juros também. Então a gente vai ver aqui que o resultado operacional da empresa ele é maior do que a margem bruta e margem líquida. Mas por quê? Porque ele não está considerando também o pagamento dos juros, né? Então, assim, a empresa que ela dá muito resultado, mas ela tem muita dívida. Isso faz com que uma parte do resultado eu tenho que pegar para poder pagar a dívida. Logo, a margem operacional dela é alta, porque a margem operacional ela não está ainda tirando esse pagamento dos juros, não está tirando o pagamento do imposto de renda. Mas quando a gente faz essa retirada dos custos, das despesas, a gente tem, por fim, a margem líquida, que ainda assim é muito alta, né? Mais de 60%, ou seja, a margem líquida, gente, é o lucro líquido dividido pela receita líquida da empresa, ou seja, é o quanto mesmo de receita que a empresa consegue transformar em lucro. E aqui no caso, como vocês podem ver, a empresa consegue transformar mais de 60% da sua receita no lucro líquido, tá? Então isso é um excelente resultado. Isso faz com que a Taesa tenha margens altíssimas, até para o setor mesmo, né, de energia elétrica, para qualquer outro setor listado na Bolsa de Valores. Lembrando que não é empresa pequena, é uma empresa que lucra na margem de bilhões, ou seja, tem uma margem líquida, né, de 65% de uma receita que já está no patamar de bilhões. Isso faz com que ela seja uma empresa realmente que dá bastante resultado para os seus acionistas, né? E agora, baixando aqui, a gente vai entrar no gráfico da dívida da Taesa. Esse gráfico agora já nos preocupa um pouco. Não no sentido de me fazer me afastar da empresa, mas você tem que entender, gente, quando vai investir em qualquer negócio, como é que esse negócio funciona. E aqui, no caso, a Taesa ela funciona com uma dívida alavancada, ou seja, com dívidas grandes, tá? Justamente por quê? Porque
um negócio de transmissão de energia é um negócio, de certa forma, perene, que são de contratos longos, né? Contratos que se beneficiam, inclusive, com índices de inflação, de IPCA, de IGPM, enfim. São contratos, de certa forma, um pouco seguros, digamos assim. Então, o que a empresa faz? Ela contrai dívida para poder investir no seu negócio, para poder investir em mais linhas de transmissão. Com isso, ela consegue aí contratar com o poder público, em sua maioria, né? Contratos de longuíssima duração, contratos que vão ser reajustados ao longo do tempo, e justamente com o pagamento desses contratos, os serviços contínuos, que ela faz o pagamento da dívida, certo? Então, assim, essa dívida, ela não vem de forma aleatória, não é só porque a empresa está endividada ou então está precisando pagar alguma coisa, eu vou lá e vou comprar, não. A dívida aqui, no caso, seria uma dívida boa, mas a gente tem que ficar alerta para saber se a saúde financeira da empresa ela está boa para que ela possa pagar essa dívida, né? Porque não adianta apenas a empresa dizer que vai tomar dívida para poder fazer investimentos e depois ter o retorno, quando na verdade chegar a um ponto dela não conseguir mais pagar essa dívida e vai ter que entrar aí no patrimônio da empresa, vai ter que entrar aí, né, nos resultados da empresa e vai prejudicar nós acionistas, tá? Então a gente tem que ficar muito alerta aqui, ó. Por exemplo, nas barras azuis a gente tem o tanto de patrimônio da empresa, né? O que é o patrimônio aqui no caso da empresa? É justamente os ativos menos o passivo da empresa. Então, o patrimônio líquido da empresa está no patamar aí de 6 bilhões de reais, tá? O patrimônio líquido, que são os ativos menos o passivo, que é basicamente o tanto que a empresa tem ali, né, de patrimônio. Só que a dívida bruta dela já também está praticamente topado com o patrimônio da empresa, né? Então, a dívida enquanto patrimônio está por volta aí de 6,5 bilhões, a dívida bruta está em 6,4 bilhões, né? E a dívida líquida de 5,434 milhões. Ou seja, a dívida líquida dela está positiva. Ou seja, a empresa, ela deve mais do que ela tem em caixa. Como é que é calculada a dívida líquida? A dívida líquida é calculada a dívida que a empresa tem menos o que ela tem disponível em caixa para pagar, né, aquela dívida. E aqui no caso, como vocês podem ver aqui nessa tabela, a disponibilidade em caixa para a empresa pagar a dívida é de 1 bilhão de reais, enquanto ela tem uma dívida bruta de 6,4 bilhões. Ou seja, isso faz com que a dívida líquida dela seja de 435 milhões, ou seja, a empresa está no vermelho no quesito de pagamento de dívida, caso ela vá utilizar apenas a disponibilidade em caixa hoje. Ou seja, isso serve de alerta, né? Obviamente que essa dívida bruta é uma dívida calculada no todo, não necessariamente a empresa vai ter que pagar tudo hoje, mas se tivesse, ela não teria disponível em caixa dinheiro total. Então, provavelmente teria que vender parte do seu patrimônio. O que a gente vê aqui é que o patrimônio dela é praticamente toda, a dívida dela corresponde praticamente todo o patrimônio dela, tá? Então, assim, no entanto, a Taesa vem operando assim nos seus últimos 15 anos, né, de empresa, e tem dado certo, tem dado lucro, mas a questão do endividamento é algo que nós, como investidores, temos que estar sempre atentos para ver se essa dívida está sempre controlada, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Em resumo, a Taesa é uma excelente empresa com margens muito boas, ou seja, ela consegue trazer resultado com o dinheiro que entra na empresa, tá, para os acionistas. No entanto, ela faz isso mediante um grande endividamento. E atualmente a sua dívida está praticamente no mesmo patamar do patrimônio total da empresa, certo? Então, é algo que a gente tem que continuar monitorando ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então deixa seu like se você não deixou ainda, se inscreve no canal e até a próxima.